começar a falar. Então vamos lá, pessoal. Agora sim, estamos ao vivo aqui pela primeira vez no YouTube. A gente sempre faz as lives pelo Instagram e hoje a gente resolveu fazer esse aulão por aqui no YouTube para ter mais facilidades para as pessoas acessarem aqui. Então a gente está fazendo, eu e a Daraína, eu sou a Gabi Rias, você é a Daraína. Prinolato, Dara Prinolato. A gente já está há 2 anos fazendo um trabalho chamado A Jornada das Mulheres Primordiais, um trabalho que começou ano passado, o ano inteiro, e agora a gente está repetindo esse ano. A gente já está no nosso 6º encontro, que começa agora dia 1º do 8, e hoje a gente vai falar um pouco sobre todo esse trabalho que a gente desenvolveu até aqui, a gente vai contar um pouco sobre esse feminino primordial, até a gente chegar na energia de Mãe Maria, que é a energia que está regendo o nosso próximo encontro, que é sobre o amor. Então, Dara, o que você sente da gente contar para as pessoas nesse momento? Por onde a gente começa? Acho que a gente começa do começo, que tal? É, a O ano gente começa do passado, começo. acho que é importante que as pessoas saibam que esse trabalho, ele começou também por conta de nós duas, né, estarmos investigando esse feminino primordial, né? A gente vem investigando há muitos anos, cada uma com a sua história, mas em determinado momento nós começamos a perceber que isso deveria ir a público, né? Isso deveria alcançar um número maior de pessoas, um número maior de mulheres, e que as nossas experiências, de alguma maneira, estavam complementando a vivência da outra, né? As suas experiências vinham de encontro, né? As minhas percepções, as minhas experiências iam de encontro às suas percepções, né? E foi aí que a gente decidiu reunir tudo numa única jornada, em busca, né, do aprofundamento, do conhecimento mais amplo dessa, de que energia é essa, que mulheres são essas, que primordial é esse, que feminino é esse, né? Como que isso atua na nossa vida, como que tem atuado, como vem atuando na nossa vida, e como isso afeta a vida de todas nós, mulheres, e de todos os homens também. E, e é um processo que vem se revelando, né? E vem se revelando, porque a cada encontro, a cada constelarô que a gente faz, uma nova percepção é revelada para a gente. E aí isso tem ampliado mais e mais, né, o nosso entendimento sobre o que é isso, como que a gente pode lidar e deve lidar com isso, e como o masculino agora, porque no começo a gente falava do masculino, a gente queria, Sim, inclusive, que os homens participassem, mas não era tão claro para a gente por que que era tão importante a participação do masculino e dos homens, né? Então, acho que a gente pode contar um pouco o que é essa jornada, né? Assim, como que ela acontece, a vivência em si, né? Para a gente passar para a percepção desses 5 encontros desse ano, que já foram completamente diferentes do ano inteiro do ano passado, né? Da jornada 1. A jornada sim. 2 ela está se mostrando ainda mais surpreendente, e maravilhosa, né? Porque eu acho que a gente está se tornando mulheres incríveis. Mulheres livres. Eu acho que uma coisa que é importante a gente mencionar, que assim, do meu lado, tudo começou, como a Dara falou, nas nossas pesquisas internas, e quando eu comecei a trazer a energia de Magdala, né? De Maria de Magdala. Esse estudo de Magdala, de Escho, aí principalmente energia crística, que foi a base de todo o trabalho no início para mim, que não era nem sobre o ser mulher e o ser homem, mas a energia do que é essas energias, esses avatares, o que esse duplo representava como energia etérica, como energia suprema, de um masculino e de um feminino, que a gente nem chamava de primordial ainda, né? De um sagrado feminino, de um sagrado masculino, e essa expressão
ela foi se tornando ao longo do tempo, no geral, tão pejorativa que a gente falou assim: "Mas não é um sagrado, não é sobre isso". E aí a gente começou a entender, quando a gente começou a construir essa jornada, a gente foi em busca de entender da onde vinha tudo isso. Então, que é o que a gente vai começar a falar já já, que a gente foi tentar entender quem que era esse feminino primordial, que foi onde a gente chegou, né, na conclusão que era a Lilith, que foi o ponto de partida. E quando a gente foi estruturar a jornada, gente, foi muito doido, porque a Dara, ela é consteladora sistêmica e eu sou taróloga. E eu já tinha uma pesquisa sobre o feminino de Madalena, de Eshua, né, dessa energia desses dois avatares, né, dessa energia dos, né, da concepção dos dois em relação ao resultado que é Santa Saracali, tinha todo um assim uma união dentro de mim do que era esse trabalho. E eu já tinha feito um trabalho com o feminino. Quando juntou eu com a Daraína, que já tem uma leitura do feminino de um jeito diferente, a gente criou a Constelarô, que é a forma da gente constelar usando, em vez de boneco, em vez, né, de pessoas representando ao vivo, a gente está usando os arcanos maiores, ocultos, de cabeça para baixo. Então, a gente não sabe o que está sendo constelado ali, qual é o arcano. E no final, quando a gente revela isso, é como se a gente abrisse uma caixa de Pandora e falasse: Uau, a gente está a gente está se conectando num lugar bem diferente, né? Tudo bem. E aí, para a gente poder trabalhar as mulheres, a gente começou a trazer, então, a energia desse feminino primordial. E aí a gente foi encontrando correlações com arquétipos ou avatares, que são as energias femininas fortes, né? Deusas, santas, energias femininas que revelam algo. Então, a energia começa em Iemanjá e vai terminar em Oxum agora em dezembro. Então, a gente está fazendo uma subida energética. E aí, o mais interessante, porque a gente trouxe a questão da Mãe Maria, foi que o ano passado, conforme a gente foi trabalhando energia por energia que também está ligada aos chakras, quando a gente chegou no chakra do coração, que o ano passado foi energia de Afrodite, nesse ano a gente falou, bicho, a Afrodite tem mais a ver com uma energia mais para baixo, os chakras mais para baixo, mais conectados com esse feminino, né, mais conectado com essa terra, não é só sobre isso. E a gente foi investigar, a gente ficou um dia conversando sobre o que é essa energia de Mãe Maria, né? Então, assim, a gente vai falar um pouco agora sobre essa coisa, o que foi antes de Maria, que fez a gente chegar à conclusão do que é Mãe Maria agora para a gente, essa energia que conecta com o coração. Então, acho que antes de falar de Maria, a gente pode falar um pouco sobre essas deusas, né? Essas mulheres primordiais que a gente está chamando assim, É, né? essa energia feminina primordial, né? Porque acho que também, não sei exatamente se são deusas, né? Mas é uma energia feminina primordial, né? É É, que deusa ficou esse nome, né? Que quando você fala Isis, deusa, Baba Yaga é uma deusa, ficou muito nesse lugar, mas é exatamente isso, é o feminino primordial, são arquétipos, né, avatares, assim, que representam esse feminino de várias formas diferentes, né, com isso. suas forças e talentos diferentes, né, como se E, fossem fractais nossos, né, que isso. cada vez que a gente acessa, a gente vai complementando como um grande quebra-cabeça da nossa essência, é bem legal isso. Isso, assim, da nossa essência e também da humanidade, né? Porque quando a gente, por exemplo, começa com Iemanjá, que a gente entendeu, né, que por ser a Senhora das Águas, por ser a Senhora do mar, do oceano, da grande água salgada do planeta, né, ela acaba assumindo esse arquétipo feminino do grande útero que gerou toda a humanidade. E isso não é por acaso, né? O mar e a placenta, a água da placenta, elas têm a mesma constituição fisiológica, né? Então, a água do mar é igual à água da placenta. Então, É muito o ser bonito isso. humano é gerado num ambiente como o mar. Então, né, a gente entendeu que Iemanjá é esse grande útero, né? Ela traz essa. Até a energia do Y, né? É um grande útero, é uma taça, né?
essa energia do nome dela já traz isso, né? E é bonito, né, assim, de como ela acolhe toda a humanidade, né? Todo mundo que chega aqui chega por meio dessa energia feminina, né? Dessa grande mãe aí, essa primeira grande mãe, né? Que gesta todo mundo, que acolhe, né? Toda a humanidade, né? E é interessante isso, que nós vamos falar da Mãe Maria, que nesse planeta a gente só chega encarnando, a gente só chega por uma mulher. Não há outra possibilidade. A gente Outra não chega possibilidade. Pela costela, voando, né? A gente não tem que chega chegar, pela costela do Adão, gente, não chega. não chega por onde? Fala de Pela novo. costela do Adão, a gente não chega pela costela do Adão. Exato, né? E é importante isso, que a gente se lembre isso. A gente vem por meio da mulher. Vem Ponto. por outro caminho, né? Não tem outro caminho. Um útero, né? Não por meio da mulher, mas por meio de um útero, né? Porque hoje em dia, com, né, toda essa amplitude de gêneros, a gente vem por meio de um útero, mas tem que ser por meio de um útero, né? Sim. Aí, quando a gente trabalha isso, desde o primeiro momento que a gente começou esse ano a trabalhar, o masculino, ele veio dando um alôzinho, assim, pra gente, Oi, desde... gente. Oi, Né? pessoal. Eu tô Oi, aqui pessoal. também. Vocês não vão olhar para mim? Ok. Lilith, quando a gente fala de Lilith, que foi tão endemonizada, né? é, Invisibilizada, ninguém, né? Assim, pelas religiões, né? A gente tem que falar isso, que é pelas religiões, acima de tudo, pela religião católica, né? Porque, assim, a Gabi falou desse vínculo dela, Magdala e Yeshua, né? Eu venho desse lugar de experimentar um pouco de tudo, né? E eu sou muito ligada à antroposofia, sempre fui há muitos anos. E tem um estudo do Steiner, que é um estudo muito complexo, que chama a Crônica do Akasha, que ele vem discorrendo sobre a origem e o desenvolvimento da humanidade junto, né? Humanidade e planeta juntos. É um estudo muito bonito, né? Que ele chama de ciência oculta. E tem um momento dessa história, que é no momento já do planeta Terra, na época lemúrica, que foi quando se deu essa primeira divisão entre feminino e masculino, porque antes era integrado, não era hermafrodita, era uma coisa só. Masculino e Tudo feminino era junto. uma coisa só e que se autogeravam. Não tinham órgãos sexuais, não existiam órgãos sexuais, né? Só que na história do desenvolvimento da humanidade, do ser humano, né, físico, que vem se aprimorando e se desenvolvendo desde sua origem, chegou o momento de desenvolver o cérebro, que demandava muita energia. Então, para desenvolver o cérebro, não seria possível desenvolver o cérebro e ainda autogerar, né, um outro ser. Exato. Não dá, é muita coisa para um humaninho só, Dá um chute na pessoa. né? E aí, então, ok, vamos separar, vamos dividir feminino e masculino para que o cérebro se desenvolva. Mas e aí, como que vai gerar outro ser humano? Junta de novo, feminino e masculino, aí gera outro ser humano. Pronto, separou. Gerou, separou. Se- Gerou. Né? E ficou esse movimento para que o nosso cérebro, não sei se deu muito certo, não sei se o cérebro se desenvolveu muito, Acho mas que não. Tá tudo junto, misturado, pessoal. Não deu certo. Para tudo. Reset do ser humano, galera. O que vocês acham disso? ai, ai. Mas, enfim. E aí começou né, ao longo desses milênios aí, essa opressão, né? Veio acontecendo essa opressão do masculino sobre o feminino,
coisa mais boba desse mundo, porque os dois dependem um do outro, são a mesma coisa. Não dá para dizer que a gente é separado, que é dividido, que é diferente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós viemos da mesma raiz, da mesma origem, né? E separou. Só por conta de desenvolver o cérebro. Mas, Para enfim, desenvolver para desenvolver a nossa humanidade também, né? Porque essa coisa do somos espirituais vem de uma experiência humana. Para a gente poder evoluir, a gente tinha que encarnar dessa forma. exato, né? Tinha que aprimorar isso, né? Eu vou fazer um parênteses no que você está falando, até porque tem uma coisa que existe já, né? Essa fala, né, nesse nosso meio que estuda a espiritualidade, que assim, quando eu estava estudando a Fraternidade Branca há um tempão atrás, eu lembro dessa aula que eu tive, onde os meus professores falaram uma coisa que eu achei muito interessante, que nunca me saiu, e tem a ver com isso que o Steiner fala, que assim, existem muitas hierarquias e ordens angelicais, arcangélicas, Elohans e por aí vai, que eles já são aquilo. Eles não têm livre-arbítrio, eles são. Eles são amarelo, eles são azul, eles são. E eles vibram nessa frequência, e tudo bem, se evolui, mas eles já são uma vibração tão sutil que eles são. E muitos desses seres extremamente iluminados escolhem, inclusive, encarnar aqui, porque aqui no planeta a gente vive a emoção, é uma coisa muito diferente. E a gente vive o livre-arbítrio. Então, também isso que você está dizendo, essa descida, né, que era uma coisa uno, na hora que se reparte para criar o cérebro, para criar o emocional, para daí depois, por meio aí sim, do homem e da mulher gestar uma outra vida, porque isso é muito louco. Quando a gente tem a relação e a gente, né, espermatozoide com óvulo se junta, a gente está gestando uma vida, nós mulheres, né, com a energia do masculino, obviamente. Mas dentro da gente, a gente gesta, que é esse papel da Iemanjá, né, essa energia desse outro. Cara, é um Big Bang, é um universo que a gente está criando. Cada uma de nós, a gente está criando pessoas que têm útero, a gente vai criando vida e essas pessoas que nasceram vão gerar outras vidas, são universos e universos sendo criados. Então, esse parênteses, né, que o Steiner ele coloca dessa forma é muito interessante, porque o feminino e o masculino primordial veio dessa energia única que vira uma. É bem a queda do paraíso, né? quando Adão, quando Adão e Eva resolvem, na verdade, sair desse lugar de Maia e tiram o véu e entram na realidade. Isso a gente vê no Arcano 6, no tarô, os enamorados, a decisão. Quando eles resolvem abrir os olhos, é aí que o tarô começa a andar pelo carro. Né? Então a Então, gente viu mas isso no filme também, né? Adão e Eva já vem depois, né? Porque Já vem depois. humanos Os primordiais, primordiais. os humanos primordiais, e a gente tem que lembrar sempre isso. Não era um Adão, uma Lilith, né? Eles simbolizam esse momento em que o masculino e o feminino se dividem, mas não era um Adão nem uma Lilith, né? Eles simbolizam todos esses masculinos, todos esses femininos, né? E a Lilith, então, ela traz essa força feminina primordial, assim como Adão traz essa força masculina primordial, né? E aí entra o ser humano que não deu certo, ou enfim, a gente tem que fazer um caminho muito longo, né, para compreender e para compreender esse lugar, né, nosso de humanidade. Porque não seria necessário toda essa opressão, era só caminharmos juntos, né? Mas para que a gente vai simplificar se a gente pode complicar? Bora complicar, bora dizer que esse feminino primordial, ele é ele não é legal, ele é um demônio, ele atenta, ele quer ser muito livre, ele quer ser muito independente, ele quer ter suas características. Claro que ele quer, todo mundo. É isso. O feminino tem suas características e o masculino tem suas características. E é só por isso que a gente consegue gerar um novo ser, né? Mas não, apaga.
né? Apaga, esconde essa mulher é uma bruxa, bruxa, essa mulher é um demônio, essa mulher, né, nananana, e vamos criar uma mulher aqui que nós, homens opressores, consideramos o ideal, que é a mulher submissa, que é a mulher que é criada a partir da nossa própria energia. Agora, vejam só que loucura, né? Como que a mulher pode ser criada a partir da energia do homem, sendo que ela. É quem gesta. Não, e ela é una com o homem. Ela não é criada a partir do. Ela é Lilith. Adão, é uma energia só. Então, como que separa, isola essa parte que é minha, tira. E daqui eu vou criar uma outra coisa que não tem a característica feminina, porque eu isolei a característica feminina. Então, é um feminino gerado numa utopia, numa falsidade. Eva foi o primeiro grande fake news, né, da humanidade, vamos dizer assim, ó. Uma mulher que nós temos que olhar também, né? Nós conversamos sobre isso. Nós temos que olhar a Eva também, porque a Eva, né? Pobre da Eva, ela, ai, eu sou tão feliz, eu sou tão saltitante, eu sou a mulher ideal na vida deste homem ideal, oh, como até que quando ela se toca, né, é bonito isso lá no Lúcifer, né, quando ela se toca, quem ela é, ela fala, opa, calma, não, então não é assim, não, não sou, né, porque, não, Eu eu não sou tô, essa parte. Eu não sou essa parte, né? Porque é como se ela fosse um fragmento e um fragmento do homem, do masculino. E que né, não deixa de ser verdade. E que não deixa de ser verdade, porque todo masculino tem o feminino e vice-versa, mas é como se ela fosse somente aquilo, né? E você sem, sabe, sem a participação do feminino. sim, e olha, gente, eu vou falar um negócio para vocês, que eu estava refletindo aqui, e isso é uma coisa que eu quero até falar aqui, é que essa ideia eu não troquei com a Dara, que isso foi uma coisa que veio ontem, e Ave Maria, Eva, Ave Eva. E aí, quando a gente reza Ave Maria, a gente, de uma certa forma, a gente está evocando uma cura para Eva. Sabe? Porque a gente também reconhece, porque ela acaba sendo a Eva, ela acaba sendo a representação do feminino excluído, que é o que eu e a Daraína a gente conversou muito esses dias. Então, Ave Maria, a gente olha para Eva e fala: "Nossa, é verdade, você pode ser integrada, né? Você também é parte de Lilith, que é a energia do feminino primordial". É muito bonito isso, se a gente for ver, você, né? você pode ir em direção a essa energia que foi roubada, né? Que foi roubada dela. Olha, você não tem essa energia, você veio de mim, da minha costela. Você não tem essa energia do feminino. Não queira alçar esse universo do feminino, né? E isso pegou como o feminino original, e ainda tacaram-lhe um pecado daquele tamanho, Eva, que vai lá e oferece a maçã para Adão. Quer dizer, além de, né, dela não ser esse feminino, foi criada da energia masculina e ainda atribuíram a ela uma qualidade de traidora, uma qualidade de né, desorganizador. Olha, a gente vivia tão bem aqui no paraíso e porque por causa da sua atitude é a vítima, né? A vitimada o tempo inteiro, né? É como se Aí o vira a Adão. vítima e o algoz, né? E aí vira aquele triângulo da vítima, do algoz, do salvador e fica naquilo, não sai Não, nunca e o mais. algoz tornando a vítima mais vezes, ao dizer você é culpada, porque, uai, ele comeu a maçã. Ele comeu a maçã. Se ele não comesse a maçã, ele comeu a maçã. Mas a culpa é da vítima que ofereceu. Então, ele é vítima duas vezes, né? Sim, sim, Então, é uma coisa que a gente tem que olhar. Agora, esse homem que é um abestado, abobalhado, né? Nessa versão que todo mundo acha o máximo, ó, Adão, ou o cara que foi enganado, não sei, é um bobalhão, né? É esse masculino que a gente precisa também resgatar, e nesse ponto é resgatar mesmo, porque o cara tá lá, eu sou um bobalhão,
Porque a gente vê a humanidade, gente, realmente dá agonia a esses homens abestados, xingando as mulheres, ofendendo, matando as mulheres nessa violência com que eles fazem, porque eles não sabem fazer outra coisa, são uns perdidos, são uns totalmente desencontrados consigo mesmo, com essa energia primordial. E olha que beleza, é a energia primordial humana, nós estamos falando de humanidade, né? Então, exatamente, porque o que que acontece? Quando a gente está usando esses arquétipos de Adão, Eva e Lilith, porque isso é muito sério, isso está em escrituras sagradas, e aí a nossa humanidade, ela leva isso para frente, porque assim, se a gente for parar para pensar nas tradições orais, nos contos de tradição oral, muita coisa que a gente resgata de lá de trás, muito veio por tradição oral, e muito vem, obviamente, pelos livros. Só que a tradição oral, o orar, o verbo, manifesta, cria, né? O nosso chakra da garganta, quando a gente fala, a gente lê, a gente manifesta essa forma de pensamento, isso fica no inconsciente coletivo. Então, quando isso vem por meio de escrituras sagradas e muito isso é disseminado para o mundo todo, a gente acaba a gente acaba carregando no nosso DNA, tanto nós homens como mulheres, de que o masculino, ele é o primordial de tudo, né? Ele está no topo de uma hierarquia, e o feminino, ele está em função desse masculino, já que foi criado a partir, e o feminino e o masculino primordial foram esquecidos, porque a energia adâmica, a energia do, e Deus fez o homem à imagem e semelhança, então O fez o homem, homem não fez ó, a frase correta é: e Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança, masculino e feminino. feminino. Isso. Então, esse masculino e esse feminino, tanto, né, esse masculino e feminino, os dois foram prejudicados, porque na hora que esse masculino se torna Adão e o feminino vai embora como Lilith demonizada e vira Eva, tanto o masculino como o feminino foram prejudicados. Então, o que a gente precisa trazer aqui é que quando a gente torna o nosso olhar do feminino e do masculino de uma maneira saudável, a gente cura uma linhagem genética, né? Então, E assim, não só isso tudo que a genética, humana, né? Porque nós estamos, né, naquela conta da multiplicação lá que você aprendeu com o gente senhorzinho lá, do é, Fibonacci, a gente alcança toda uma humanidade, né? na hora que a gente reverbera para um, o negócio se multiplica, que é aquela conta do pi, né? Que é a Fibonacci, que é a proporção áurea. Né? A cada tanto pessoas que você atinge, a gente multiplica isso para muitas outras. Né? Então, a gente está falando de uma humanidade. Então, para quem está assistindo aqui o nosso trabalho, né, esse nosso aulão, e a gente já vai chegar na Maria, é só para mostrar para vocês da onde veio todo o nosso estudo. Então, a gente começou em Lilith, aí a gente começou em Iemanjá, que é essa energia da pré-concepção do feminino, né? Esse útero cósmico onde tudo abarca, porque é essa energia das águas do mar, que é o mesmo líquido, né? O mesmo tempero, né? As mesmas substâncias que a água do mar, a nossa placenta. Depois a gente vem para Lilith, que é a concepção do feminino, que fala, opa, esse feminino e esse masculino foram criados, gerados, densificaram, vieram, né, de uma energia maior. E a gente não falou ainda de Adão no nosso trabalho. A gente está falando das mulheres primordiais porque a gente precisa resgatar isso de uma forma. E aí, depois, a gente começou a fazer links dessas mulheres primordiais com os nossos chakras. Então, a gente começou a trazer energia para o nosso corpo. Porque não adianta a gente ficar só no etérico. Tá, então tá. Onde que tá a morada desse feminino primordial na gente? Então tá, o primeiro chakra é o raiz. O que é esse chakra raiz, né? O que é essa energia que nos conecta com Gaia, com a Mãe Terra, com a nossa ancestralidade, com o que nutre a nossa raiz, com a nossa sobrevivência? Como que a gente caminha na Terra? Como a gente caminha no mundo? E aqui tem a morada de uma outra energia, né, Dara? Que daí foi a Baba Yaga. E E a, aí eu. e a E rato. quem. E a Rato. TDAH esquece. Então, dessa energia, porque a Dara, que como ela é consteladora sistêmica, ela fez uma conexão muito interessante
né, dos chakras dessas deusas e o que, e quais são as nossas ancestrais que a gente constela em cada ponto. Então, acho que você podia falar um pouco isso para a galera entender por que a gente está trazendo a força de Maria no cardíaco. Esse é um aprendizado que eu tive lá no Imensa Vida, né, que é a escola onde eu me formei, consteladora, que eles estudam, né, bastante isso também, essa relação etérica e como que isso chega no nosso corpo, né? E depois de muitos anos, eles foram. E não é uma coisa mental, né? É uma coisa que vai sendo vivenciada. Então, depois de muitos anos de trabalho ali, na prática, eles foram percebendo, foram entendendo que cada chakra tem relação com uma das nossas ancestrais, né? Avós e bisavós. E como isso é interessante, porque no momento que a gente se conecta com essas avós, e só as avós, apesar. É assim, é muito interessante porque tem momentos que os chakras se ligam mais à energia feminina, outros à energia mais masculina, mas como trata-se de vida, né, de geração de vida, as mulheres é que aparecem orientando esses portais, né? Esses portais de energia, e não os homens. Então, isso não é um processo de exclusão, mas é porque esses chakras, né, são portas geradoras. E, né, toda Sim. porta geradora, tudo que se relaciona com geração, criação, é feminino, né? Então, o pai ele traz, a mãe recebe, o pai manda para o mundo. Ele vem se curar no feminino e manda para o mundo. É bonito esse movimento, né? Ele sozinho não faz nada. Ele precisa se encontrar com esse feminino e a partir do feminino ele manda para o mundo, né? É Então bonito isso, né? é É como se bonito. ele tem uma coisa que, para complementar o que você está falando, tem uma coisa muito bonita que eu li outro dia, que é assim, da Irmandade das Rosas, né? Que é assim, o feminino saudável, o masculino saudável, ele traz a cura do feminino machucado nos nossos primeiros chakras. E o feminino saudável traz para o masculino machucado a cura pelo cardíaco. E quando você pega as cartas do tarô, o arcano 3 e o 4, 3 é a imperatriz e o 4 é o imperador, a imperatriz, ela tá olhando para o lado direito e todas as cartas femininas estão olhando para o esquerdo. É a única carta virada para o lado direito e o cetro dela parece um falo. E o imperador virado para o lado esquerdo, sendo que todas as cartas masculinas estão para o lado direito e o cetro dele no coração. Então, acho muito legal isso que você está trazendo, porque é isso, né? O masculino cura o feminino cura o masculino, cada um no seu lugar, né? É porque Muito quando legal. eles finalmente se encontram novamente, né? Exato. Né, se curam nessa energia primordial, né? Naquele momento onde eles eram uma coisa só, que acho que essa é a nossa busca enquanto humanidade, de fato, né? A gente nasce nessa separação de masculino e feminino, mas a gente é bonito, né? Eu estava escrevendo aqui a próxima apostila nossa, desembestei escrevendo um monte de coisa, falando de Maria e de Cristo, porque o meu professor de astrologia, ele era junguiano, né? Então ele trabalhava essencialmente com símbolos e arquétipos, né? Então ele falava assim que o arquétipo, o símbolo de peixes, né, são dois semicírculos virados um contra o outro, ligados por um traço aqui, né? Lembra como que é esse símbolo de peixes? Assim, né? E tem um tracinho no meio. Isso. E que a missão de Cristo e a nossa missão enquanto humanidade, Cristo veio falar, galera, ó, atenção, que agora vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que fazer isso, ó. Essa Ah, era sair disso e vir para cá. Legal. trazer essa unidade, voltar a trazer essa unidade desse lugar que nós vamos falar dele chamado amor, né? Que é essa É. unidade onde tudo é, onde nada é, da onde a gente veio, para onde a gente vai. Então é bonito, né? Essa era de peixes, de Cristo, né? De trazer essa E energia do tem uma todo. ponte, né, Dara? E tem Isso, uma ponte.
Porque na hora que tem o símbolo, né, virado para lá, vou até fazer um desenho para o pessoal, existe uma ponte, que com certeza, que é o que a gente vai falar logo mais, é esse lugar amor, né? Porque é isso aqui, né? Esse lugar amor, Isso. né? Esse negocinho aqui no meio é uma ponte, porque fica aberto até, né? Isso aqui fica solto, né? Na hora que vira para dentro, ele se Ele complementa, ele torna-se se fecha, uno. né? Ele torna-se Uno, 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 né? Ele volta ele se à torna sua um. essência una, né? Que eu acho que é esse nosso trabalho enquanto humanidade, né? A gente voltar à nossa essência una, né? E Sim. quando a gente, então, partir, né? Vai entrando e Né? fala A gente estava no primeiro chakra, né? Que a gente daí trouxe a consciência para o primeiro chakra. dessa energia geradora coletiva, né? Isso que nos sustenta, isso que nos traz coletivamente aqui, né? A gente vem numa família, a gente vem numa cidade, num povoado, numa comunidade, né? A gente faz parte desse coletivo que nos sustenta, né? A gente não, a gente chega sozinho, mas a gente faz parte desse todo, né? E esse todo tá ali, a Baba Yaga e a Rata, elas trazem essa qualidade, né, da gente ser essas pessoas que ter essa capacidade criadora, essa, né, Fértil, qual? fértil. A Hathor, ela fala da fertilidade, que a gente planta, né? O fértil. Isso, A Hathor, isso. ela traz, bem na nossa base, a capacidade de a gente ser fértil com aquilo que a gente está com aquilo que a gente está criando. Então, foram essas mulheres primordiais, esses arquétipos femininos que a gente trouxe, da Baba Yaga, que é aquela grande avó, né? A mulher sábia que traz para a gente toda a nossa ancestralidade, com tudo que ela vem, né? Com tudo que Com é todos os carregado. escondidos, né? Ela traz os escondidos todos, ela é capaz de, né, revelar esses. O grande saber, né, que tem das nossas avós, até da nossa ancestralidade, querendo ou não, a gente traz luz e sombra e a gente tem que aprender a lidar com todas essas qualidades, não importa. E a Hathor, ela traz essa fertilidade, então é como se aqui a gente trouxesse esses arquétipos, por um lado, da grande anciã e da mulher mais jovem que, né, tipo, nós pedindo a bênção para essa abuela, essa avó, né, original nossa, dizendo: beleza, eu reconheço tudo isso que você traz e agora eu quero ir para frente com a sua bênção e eu vou trazer a minha flor, eu me nutro dessa energia das anciãs, das ancestrais, e agora eu sigo com as minhas próprias pernas. Aí a gente subiu para o próximo chakra, que é o chakra do umbigo. Né? A gente traz aqui o nosso florescer, a nossa energia, do nosso Ki, do nosso Hara, essa E energia já vital nossa. E aí, já com a capacidade de gerar, de fato, um novo ser, de verdade, né? Nesse segundo chakra, a gente já tem essa capacidade, né? De se De, relacionar diferente, as nossas relações, né? De colocar para o mundo aquilo que é nosso, já não está mais ligado somente nos ancestrais, na raiz, na tribo original, agora estamos em nós, o nosso poder. Tanto é que muitas vezes a gente está em relações que fala, corta o cordão umbilical, vive aquilo que é seu, não entre em simbiose, né? O que você quer conceber aí, o que você quer manifestar, mora muito o que nesse. você quer criar, é uma capacidade de criar, né? Que a gente pode criar, tanto criar um novo ser, como criar uma obra de arte, criar uma tecelagem, criar uma arma, criar um utensílio de cozinha, criar uma casa, criar um casaco, enfim, é esse poder de criar, né? Do E é segundo interessante chakra. você estar falando isso, é interessante você estar falando isso, porque é curioso, né? É no nosso ventre que a gente cria, né? O nosso ventre que a gente mexe, tem a flexibilidade. O que fizeram com a gente? Nossa, dançar, dança do ventre de prostituta, rebolar e mexer o ventre, que é onde a gente cria e solta nessa energia, é feio. Então, aí sim, a mulher,
acabou ficando numa retidão. Lembra o espartilho, que você tem que ter um negócio que você não pode nem respirar, que você fica, presa aqui. Então, prenderam esse feminino também, né? Prenderam essa energia. Inclusive dos homens, que tiveram que andar com armadura, né? Que não podiam ter flexibilidade também. É muito interessante isso. E olha, Andar com a alguns armadura. homens não, mas é engraçado porque antigamente os homens vestiam umas roupas que pareciam vestidos também, né? Então o feminino estava lá, mas super escondido também. Então é interessante como a gente ficou presa, né, nessa É, nossa. agora, por outro lado, é interessante que todas essas imagens remetem à Europa, né? Porque os povos originários não são assim, né? Não, nem Mas nos últimos. como a Europa e todos esse povo opressor e toda a igreja que se estabeleceu, a instituição religiosa que se estabeleceu lá, né, assim, alinhada com o poder das realezas, né, como eles conseguiram formatar toda essa humanidade, daquele pedacinho, a Europa é um pedacinho assim do planeta. Como Um eles negócio conseguiram se expandir, né, e pulverizar, né? doutrinar todo o planeta a partir dessa grande opressão, né, que eles instauraram, né, lá na Europa. Agora, a gente descobriu esse ano, que foi uma coisa que a gente não descobriu ano passado, que ao mesmo tempo que nós temos essa possibilidade de criar, nós também temos o poder de descriar. Descriar, Isso não foi uma coisa destruir. incrível que apareceu na constelação, né? Na Constelarô. A nossa capacidade de, olha, a gente é dono do criar e do descriar. Não quero mais isso daqui, eu quero descriar isso daqui. Eu quero descriar. A gente até ficou E em dúvida, mas será que é descriar, destruir, né? E não é que não seja destruir, mas a gente achou muito mais interessante a gente trabalhar com a palavra descriar do que destruir, porque destruir é tipo assim, tirar todo o criativo, é tirar a ausência de energia. O descriar, eu criei alguma coisa, eu inspiro e eu expiro. Então, o expirar não é destruição, é eu inspiro e eu expiro, eu expando e eu retraio, eu crio e eu descrio. É a luz e a sombra. Então, o descriar, às vezes, é super bom. Porque, às vezes, a gente cria algo e, quando a gente descria aquilo, a gente descria e cria de novo. Então, ficou uma brisa muito interessante, porque é isso. Se a gente for percebendo o movimento do corpo até, que é onde mora o Hara, se a gente fizer esse movimento do 8, do rebolado, eu crio, descrio. É a forma, é o espiralado, né? Assim, assim, agora não, mas eu sinto que agora a gente está retomando isso no corpo, inclusive, né? Mas assim, os povos originários, né, mostram muito essa habilidade do espiralar, dos sufis que giram sem parar para um lado, depois eles giram por outro lado. Então, se a gente for olhar para Não, os e povos os homens africanos e os homens árabes, como eles dançam. Pelo amor de então, Deus, como os indígenas dançam, eles dançam muito. então, e aí aqui nesse segundo chakra a gente trouxe mais dois arquétipos, que A foram senhora, a senhora das feras e Freia. a Senhora as Senhoras das Das Freias. Freias, Senhora das Feras e Freia são dois arquétipos muito interessantes de milhares primordiais, que são, né, algumas pessoas chamam de deusas, vamos dizer assim, esses arquétipos femininos que falam muito que falam muito desse lugar de a gente poder acolher todo o nosso poder. A energia da Freia e das feras, a Senhora das Feras, ela domina a situação de uma maneira muito íntegra. E ao mesmo tempo que, assim, tipo, não mexe comigo. Entende? Então é muito interessante, que é uma energia do fogo, né? Então a gente pode pegar a energia do fogo. Eu que sou Sagitário com ascendente a Lua em Leão, muitos anos atrás eu fiz terapia com uma pessoa que falou uma coisa tão bonita para mim, eu nunca mais esqueci isso. Olha, não adianta, você é fogo. Só que você pode ser vela, você pode ser fogueira, você pode ser tocha, né? Você pode ser uma vela perfumada, você pode ser um incêndio, uma lareira. Então, eu acho que essa energia feminina que mora aqui no nosso chakra umbilical,
ele traz essa nossa qualidade de aumentar ou diminuir a nossa energia conforme a necessidade. Não precisa nem estar lá em cima, nem estar aqui embaixo. A gente pode, o criar ou descriar. Não precisa apagar o fogo, ele pode ficar lá, né? A energia pode ficar lá. Então, achei interessante que a gente foi subindo a energia. Olha o feminino como a gente foi trabalhando. Então, a gente começou lá em Iemanjá, passamos para o reconhecimento da Lilith. Então, a gente trabalhou a pré-concepção do feminino em Iemanjá, a concepção do feminino, a energia do feminino chegou com Lilith, e aí a gente começou a trazer a raiz por Baba Yaga, né, e Hathor, que é a fertilidade, as raízes nutritivas. Depois a gente sobre essa energia do crio e descrio no segundo chakra, até a hora que a gente vai parar no terceiro, que foi o encontro passado em junho, que foi a Gildepitz e nunca lembro o Durga, nome, e Durga. a Durga, onde a gente fala de síntese e de limite, que é exatamente o terceiro chakra, que é o chakra que fala sobre o nosso plexo solar. Então, cara, se a gente pensa, pessoal, é assim, vamos lá, vou tomar sol, galera, tomar sol. Aí você não passa protetor solar, você está perdida, está perdido, né? Então, assim, é um filtro, é um limite. O plexo solar tem uma coisa muito interessante que eu falei no nosso último encontro, que quando você olha monge, padre, todas essas pessoas sacerdotais, né? Enfim, eles colocam muito a mão aqui, né? Quando vão fazer a mão aqui, colocam uma faixa de proteção, porque o plexo brilha. Né? Então, às vezes, você brilha demais, você pode sem querer ofuscar o outro, ao mesmo tempo que muita gente não deixa a sua luz brilhar, ou você também retém. Então, o plexo solar, ele fala muito dessa brincadeira do lusco-fusco, né? Que a gente, até onde que a gente pode colocar a nossa luz, ou até onde a gente precisa aprender a recolher, o que, que a gente faz com isso, nosso limite, porque é por meio dessa frequência que às vezes a gente acaba entrando em simbiose com as pessoas. Então, foi interessante e que foi bem um mês assim, onde as coisas estavam tudo, né? Não, isso faz, isso não faz, isso entra, isso não entra. É muito interessante. Fala um pouquinho mais dessa parte. E como elas trazem a energia do masculino, né? Do empoderamento da energia do masculino nelas, né? E aí o masculino veio esclaca, tipo, tum, né? Tipo, olha, galera, eu tô aqui, vocês têm que me ver, Me olhem. vocês têm que me aceitar, vocês têm que me honrar, vocês têm que me integrar. Não dá para continuar o feminino assim, sem o masculino, né? Porque a gente acaba que se ilude, né, feminino, porque nós somos empoderada, porque nós estamos trabalhando a essência feminina, lá, e se achando, quando a gente se depara com esclavablatic, né, tipo, olha, ok, você é só essa feminina fodona aí que você acha que você é, se você tiver com esse masculino visto, aceito, Saudável. honrado, integrado. Não adianta você sair aí, eu sou eu, e fodam-se todos os homens desse mundo. Não, não vai resolver. E não estamos falando dos homens, gente, porque veja bem, o masculino, os homens da atualidade, com raras exceções, eles estão totalmente doentes, violentos, não estão entendendo nada, eles estão totalmente perdidos, né? O feminicídio de 11 em 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Todo dia morrem pelo menos 3 ou 4 mulheres, né? Mortas por seus pais, seus maridos, principalmente seus maridos ou ex-maridos ou ex-namorados, etc. Então é uma violência assustadora. Assustador. Então, não estou passando pano para homem nenhum, não. Não. Nem quero passar pano para homem, não. Estou falando dessa essência que nós, enquanto mulheres ou femininas, seres de energia feminina, seres de essência feminina, não estamos vendo esse nosso complemento masculino, porque nós somos esse inteiro. E esse inteiro é feminino e masculino. Não me importa de que gênero, é masculino e feminino, né? Exato. E se a gente não olha para isso, o masculino em nós fica doente, o masculino em nós não fica saudável,
aí a gente vai para um lugar muito errado de querer trazer o masculino com uma força a mais que também não é necessária. Aí a gente bate de frente, aí sim, com o homem, gênero, e aí isso gera um desequilíbrio e tem muitos homens que estão no momento de transição, querendo se abrir, tem muitas jovens, né, essa nova geração que estão se abrindo, mas eles também carregam uma dor ancestral, porque foram ensinados a viver nesse masculino doente, porque nunca acolheram um feminino saudável. Então, assim, para além do nosso trabalho, né, na verdade, é a forma que a gente encontrou de estar a serviço desse equilíbrio, é, para além de tudo isso, quando a humanidade integrar essas forças, homens e mulheres dentro deles, tudo dentro de nós, a coisa começa a ficar, a gente começa a ascender. Enquanto a gente não faz isso, a gente vai ficar nesse rolê aqui, pessoal. Encarna e desencarna. E é duro, porque assim, eu, por exemplo, a Dara também. Nós temos muitos homens na nossa família. A Dara tem muitos meninos, tem um marido, tem os filhos dela. Eu tenho 3 filhos. O meu marido, então ninguém está aqui metendo pau nos homens. A gente está, obviamente, colocando, né, trazendo uma realidade do masculino, do homem mesmo aqui, o homem patriarcado. Só que a gente olha para homens que estão nessa pegada saudável e que a gente vê também a dor deles, a dificuldade que tem de ficar homens mais saudáveis. Vira e mexe tem uma piadinha, vira e mexe tem uma atitude, é tipo assim, tá incorporado. Então, nós, aí eu tô falando do gênero mulher, né? Nós mulheres, a gente tem uma qualidade de se abrir para a intuição e de se abrir no corpo, nossas células para a cura de uma forma diferente. Então, a gente tem sim uma responsabilidade de trazer essa consciência, né? Mas a gente só consegue também trazer essa consciência se a gente acolhe esse masculino dentro de nós. Só que eu acho que a gente, aí é um acho, tá? É uma opinião minha. Eu acho que a gente também, Dara, também está descobrindo o que é seu feminino saudável. Porque o feminino também não está saudável. O feminino foi para um oposto, aí fica assim, uma briga de feminino com masculino, do feminismo exacerbado com masculino, com, né, o feminismo com machismo Machi. exacerbado de uma forma que não é bacana. Isso, gente, vou falar uma informação aqui. Isso, inclusive, mora muito no plexo solar, porque o Sol ele tem essa energia masculina saudável do brilho. Então, quando isso fica bombando demais, cara, a gente acaba também se ferindo. Aí começa, né? Pode ver lá, úlcera, problema de estômago, problema no intestino, a digestão, né? O não comer bem. Então, tudo vai morando aqui. E, para além disso tudo, nós, como humanidade, a gente só vai entrar na era de Aquário, né? A gente só vai conseguir evoluir, transcender, quando, como humanidade, a gente superar esses 3 chakras, né? A gente superar energeticamente, a gente subir para o coração. A gente chegou aí para o terceiro e caiu para o segundo. Essa guerra da Ucrânia fez a gente descer para o segundo chakra. A gente estava chegando no terceiro, a gente já estava acessando uma luz, aí cai. Então tem uma galera que vai, aí tem uma energia densa que puxa para baixo e a gente cai para o segundo. Então, qual que é o trabalho nosso? A gente, como humanidade, subindo energeticamente, porque quando a gente entrar no portal do coração, que é o portal da alma, que é esse portal que a gente vai falar de Maria, a gente faz puff, aí a energia começa a subir. Então, isso é muito sério, né? Então, a jornada das mulheres, a gente vem trabalhando essa energia com essa responsabilidade da gente, como se a gente fosse. É como se a gente tivesse meio assim, a gente está tentando fazer uma, tipo, né? Colar a coluna no lugar de novo, né? Deixar ela Alinhar, né? Alinhar. alinhada, afinar, é isso, afinar. A gente se afinar. Né? Então, isso foi um encontro passado. E aí, a gente chega agora no cardíaco. E foi quando a gente se deparou com o quarto chakra, que é o coração. Ai, pessoal, e aí a gente ficou assim, meu, acho que 1 hora conversando pelo WhatsApp mesmo, falando, e agora? O coração? A gente teve uma epifania sobre o que é o coração. A Dara traz uma coisa muito bonita que ela sente, e eu concordo com ela, que o coração é o portal da alma, né? Fala um pouco disso, Dara, que foi tão legal quando a É, gente bateu um papo disso, foi tão bacana. eu sinto assim, né, em vários
experiências, né, espirituais, meditação, até meditações guiadas pela Gabi também, em momentos de constelação, em momentos de estar em contato, né? Eu sou uma pessoa que sempre estive muito em contato comigo mesma, assim, desde criancinha, muito criancinha, eu era bem solitária, vamos dizer assim, né? 9, não é à toa que o 9 está aqui comigo. Então, eu tenho uma vivência muito próxima comigo mesma, assim, eu, né, eu com meus botões. E eu tive essa percepção muito forte, de que o órgão coração mesmo, né, e o chakra que alimenta esse órgão, ele é o nosso local de entrada e saída para esse mundo espiritual, né? Quando você quer acessar o mundo espiritual, o local de sair, né, que as pessoas falam, que a gente sai aqui pelo topo da cabeça, eu não sinto isso. Eu sinto que o local de saída é o coração, porque é como se fosse assim, bem tecnológico, assim, como se isso daqui fosse um elevador, que você falou de elevador outro dia, você abre a portinha e você já chega lá, nesse outro lugar que para mim eu sinto como o lugar da onde eu vim antes de encarnar nesse planeta. E de onde eu tenho, para mim, a certeza de que é para lá que eu vou voltar, para esse lugar chamado amor. Ah, Eu sempre tive um pouco essa sensação de que o amor não era bem um sentimento, eu ficava confusa com essa coisa de amor. Eu te amo. Eu sempre foi um sentimento que me causou uma certa confusão, porque eu sentia o amor. Depois foi ficando claro, né? E agora é claro, enfim, eu tenho 63 anos e hoje em dia para mim isso é claro, né? Não foi sempre claro assim, mas que amor não é um sentimento, não se trata de sentimento, se trata de ser, é um verbo, é um lugar, ser, você é amor. Nesse lugar da onde a gente veio, tudo é amor. Nós somos amor. uma Tudo é amor. frequência É, poderosa, né? não sei se é só uma frequência, uma coisa que não dá para explicar, porque nós, enquanto humanos, a gente não tem palavras para explicar isso, né? Enfim, é esse lugar. Você viaja aí, cada qual com sua loucurinha aí, porque é um lugar, né? E é um lugar que é o que Cristo veio fazer no nosso planeta, né? Falar, galera, lembra, nós viemos desse lugar, vocês estão chegando aqui, ok que a gente tem que esquecer, porque é muito difícil a gente viver nesse planeta, nessa dimensão, lembrando desse outro lugar, amor, porque esse outro lugar, amor, é um lugar, uau, né? Se você pode imaginar o que seja o paraíso, é o paraíso, né? Aqui a gente tem esse corpo, ele é pesado, ele às vezes se quebra, a gente sente dor, a gente cai, enfim, tem tudo isso que a gente vive aqui, né? Não, então, se a gente vai viver tudo isso que a gente vive aqui, lembrando daquilo lá, falar, não, cara, pelo amor de Deus, não quero, né? Por favor, né? A gente Não, eu esquece. não vou aqui, não vou descer. É uma dádiva a gente esquecer, porque senão a Uhum. gente não consegue sobreviver aqui. Mas, por outro lado, a gente precisa se alimentar dessa energia, né? Tudo bem, a gente precisa aprender, como você falou no começo, todos esses sentimentos, né? E sentir, né, a raiva, sentir a compaixão, sentir a dor, sentir. Tudo isso é aprendizado, tudo isso a gente quer aprender. Né, o que os olhos veem aqui na terceira dimensão, só aqui na terceira dimensão a gente vê com esses olhos, e assim, enfim, tudo que a gente vive como ser humano é uma experiência única, mas está longe de ser aquela experiência, aquilo tudo que é do lugar de onde a gente veio. Então, quando a gente chega nesse lugar, desse coração, e vai falar assim desse amor nesse sentido mais
vulgar, sei lá, mais, sei lá, Humano, hã? mais humano. Mais humano, não sei nem se é mais humano, mas é que se torna uma coisa assim, o amor, ele é direcionado a algo ou a alguém. E ser amor, como a gente estava conversando outro dia, ser amor não é direcionado a ninguém, você é, acabou. Você é, não é em relação a ninguém. A gente estava falando, gente, assim, né, que eu vivi uma experiência no Caminho de Santiago que eu não estava entendendo muito bem, que veio uma coisa assim, cara, eu não tenho que amar ninguém. Porque se eu sou amor, eu estou nessa frequência e nesse lugar, por onde eu passo, essa energia ela vai ser transmitida. Então, eu não tenho que fazer esforço para nada, né? Eu não tenho que estar. Ai, nossa, eu vou abrir então para você, ó. Eu te amo de um jeito, eu te amo do outro jeito. Não. Vamos falar dessa. Vamos chamar frequência, porque daí fica mais né, fácil talvez de entender, mas você reverbera, para mim é como se fosse pulsos, né? Você são pulsos, chega a ser pulso elétrico. E aí o que você trouxe quando Yeshua e Madalena vieram para cá, né? E Maria de Magdala veio para cá, né? Que daí é uma outra live, mas a missão deles foi exatamente criar um campo eletromagnético onde eles puderam trazer uma frequência de relembrar que a gente tem a chamatrina, né, que é o sagrado feminino, sagrado masculino, o primordial, aliás, o feminino e o masculino primordial, e esse amor-lugar, que a partir dessa tríade, já que três também é um número de manifestação, essa tríade manifesta algo. Então, por meio do feminino, o feminino e o masculino primordial mais o amor, a gente forma um triângulo. E o triângulo é essa geometria sagrada que pulsa a manifestação. E aí, falando sobre esse lugar amor, a gente chega. A gente estava no ano passado com o arquétipo da Afrodite. E a gente, pensando nesse lugar do amor que manifesta, né, que vem, que o coração é esse portal para esse amor chegar, a gente falou assim: putz, meu, não é sobre Afrodite. Se aqui é um portal para nossa alma descer, quem que representa melhor do que isso? E aí veio esse ahá, Mãe Maria. Porque se Yeshua, Jesus, veio para cá para trazer como um avatar a lembrança de que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e se somos seres espirituais, a gente conhece esse lugar amor, então, quando ele desce, aspas, para cá, ele precisava vir por um portal. E esse portal a gente entendeu que é Mãe Maria. E Maria é um código, porque a palavra Maria gera um nome, né, a soma na numerologia cabalística dá 9, que é o eremita, que é esse ser, né, esse arquétipo daquele que traz a luz, que percorre um caminho da manifestação, ele recebe um chamado e ele vai encontrar essa luz própria. Então, é um código de muito saber. E Virgem Maria tem a ver com o virgem, é porque ela era virgem de karma. Ela não tinha karma, ela era um ser puro. Né? Tem algumas linhas assim da Fraternidade da Luz, da Irmandade das Rosas, que inclusive dizem que Mãe Maria foi uma arqueia, né? Arqueia é a chama gêmea de um arcanjo, do arcanjo Rafael. Então já li sobre isso, que Mãe Maria tem essa frequência de arcangelina, faz para mim todo sentido porque, né, ela recebe energia do Deus, deusa, né? Quem pode captar essa energia, se não um ser muito É, luminoso? É esse portal, a gente está entendendo meio isso um pouco, né, e é Dara? importante lembrar, então, por que que a gente está pensando nela, né, como ela sendo esse portal que recebe essa luz crística, né? Enfim, tudo isso, gente, a gente lê um pouco por aí, a gente sente outro tanto, e a gente vai entendendo na gente mesma como que isso tudo acontece. Então, Cristo, os Cristos, né? Os 9 Cristos, foram 9 Cristos que encarnaram ao mesmo tempo no planeta Terra. E isso estava sendo tentado havia muito tempo. Um humano, né, no caso, 9 humanos de 9 dimensões, encarnar nesse planeta.
E, enfim, era uma experiência bastante difícil, tanto que demoraram bastante tempo para conseguir encarnar um humano de 9 dimensões, porque é muita luz. Então, enfim, quem que consegue receber tanta luz, né? Que Eu mulher, porque imagino, a né? gente sabe que para chegar no planeta só encarnando. Quem seria essa mulher que suportaria essa força, luz no seu próprio ventre, sem se queimar, sem padecer, né? Sem se, enfim, muitas tentativas foram feitas, até que deu certo com Maria, com as Marias, porque foram 9 mulheres que receberam 9 forças No mundo, no esparramadas mundo, pelo espalhadas mundo. pelo mundo, pelo planeta. Então foram 9 Cristos, né? Essa narrativa pegou, né, ali, pegou por causa do Império Romano, pegou, né, tem toda uma história que aconteceu ali, mas Mas se aconteceu você for, desculpa te interromper, Dara, mas é que assim, se você for estudar os mitos dos povos originários, se você for olhar para várias civilizações, é muito louco que você vai encontrando esses ressonância. Cristos. Exatamente, você vai pesquisando, você vai ver isso no Buda, você vai ver isso nos Maias, você vai ver referências muito parecidas em civilizações diferentes que contam mitos muito iguais, assim. Só É, para dizer isso de forma histórica. é. O Buda, eu não sei se ele foi um humano de 9 dimensões, né? Ele teve um caminho de se iluminar, né? Diferente de É Cristo, que verdade. ele já chegou com essa luz, né? Ele já era um humano de 9 dimensões, né? Ele não precisou alcançar nada, né? Ele foi aprendendo como compartilhar isso com o mundo, né? Ele e os outros Cristos, como compartilhar essa luz com o mundo. E é bonito, né? Que tem a passagem São João Batista, né, que batizava, né, todos os fiéis na beira do rio, quando viu a luz crística na forma do Espírito Santo, né, mas ele viu essa luz, ele viu esse Ka, né, que os egípcios chamam de Ka, ele viu isso, ele falou: caraca, não, eu não batizo, você que me batiza, mestre. Você é o mestre, não sou eu que te batizo. Porque ele viu, né, essa luz, assim como os discípulos também tiveram essa visão. E era uma coisa também, não era simples também ter essa visão, porque algumas pessoas podiam, não só podiam, como ficaram doidas ao ver um ser com De uma tanta luz luz. tão, um ser de tanta luz, né? Então, nesse sentido que a gente fica aí nessa reverberação de que esse portal é guardado, ele é protegido, não, não é a palavra certa, protegida, ele traz essa energia crística pelas, pelo ventre de Maria, né? A sensação que eu tenho é que é como se Maria fosse ela, assim, a energia, a frequência de Maria é como se ela fosse uma guardiã mesmo desse portal, Uma sabe? guardiã, né? Alguma coisa Uma assim. guardiã. E Ao aí, mesmo tempo, guardião e receptor, né? Assim, ela é o vaso receptor, ela é a que ela possibilitou faz a isso, vinda. exato, É o exato. Graal, né? Falar isso agora, é o próprio Graal, né? Que na verdade, quando a gente fala do Graal, na verdade, se a gente for honrar a ancestralidade, né? Porque a gente fala que o Graal é a Sara, né? Que é a união de Yeshua e Magdala, né? Jesus e Madalena geram Sara. Sara é a neta de Maria, né, pessoal? Então a gente tem que olhar para trás. Então o grande Graal, na verdade, é Maria, é a linhagem de Maria, para falar a verdade. E que se a gente for pensar que ela é uma arqueia, uma arcangelina, um ser desse nível, de uma dimensão tão grande, a gente está falando de um DNA estelar, a gente está falando de uma frequência. E aí agora fichas caem nesse momento, faz muito sentido, porque assim, todas as civilizações antigas para antes de Jesus, né, para antes desse ser, como você disse, que ele estava sendo preparado, né, muitos momentos que vieram,
todas as civilizações antigas, isso é muito legal, gente. Eu gostei, tá? Isso sou eu. Eu gostei da série Revelações Pré-Históricas do Graham, que ele bate de frente com alguns arqueólogos, em que ele mostra as civilizações que renascem depois da Era do Gelo em vários lugares do mundo, e ele explica o posicionamento das pirâmides ao longo do planeta, e eles se alinham para onde? Para quando o Sol, no solstício, que seria bem agora, né? Que, por exemplo, ontem foi o Ano Novo no Egito. Por quê? E anteontem foi o Dia Fora do Tempo, que é quando começa o calendário maia. Porque é quando o Sol está fazendo agora uma conjunção com Sírios. Então, o Sol é como se fosse um roteador. Sírios são as ondas do Wi-Fi. Então, o que acontece? O Sol é um grande repetidor. Então, ele passa para... Veja bem o raciocínio. Ele passa para o planeta toda essa vibração, né? E aí, quem é que nasce bem num alinhamento dessa estrela, né? De Sírios e Vênus dançando no céu? Foi a energia crística, que foi quando Maria engravida de Jesus e Jesus nasce. A estrela de Belém é exatamente essa estrela de Belém. Então, a gente pode falar dessa conexão com Sírios, a gente pode falar dessa conexão com Vênus. Então, existem cartas estelares, existe toda uma astrologia no céu que a gente fala sobre esse alinhamento estelar. Então, Maria, ela recebe dentro de si um alinhamento muito importante, estelar. Então, assim, ela sendo esse portal, esse grande graal, né, essa grande energia do amor, ela se torna um avatar para a gente aqui no nosso trabalho da Jornada das Mulheres, porque a gente entende que essa energia da Mãe Maria, essa mãe eremita, né, ela traz para a gente a qualidade de uma neutralidade, né, porque ela foi escolhida para ser uma guardiã dessa energia de transformação, porque a Eu não energia sei de se ela foi. Então, eu acho que essas coisas a gente tem que modificar. Não sei se ela foi escolhida, ela foi preparada, ela não foi escolhida, desculpa, ela ela e foi outras mulheres foram preparadas para isso. Durante séculos, milênios, sei lá, não sei dizer tempo, né? Para que chegasse inclusive, nessa configuração, né? inclusive E diz que Maria, e desculpa, Dara, inclusive diz que Maria, algumas outras literaturas, diz que Maria ela foi uma alta sacerdotisa, uma grande sacerdotisa do templo de Ísis. Porque daí, se a gente voltar lá para trás, Ísis, né, ela foi, aí sim, essa deusa egípcia, e que ela honra, by the way, a energia de Lilith, que é a pois é, energia claro, claro, a gente está né? falando de uma linhagem feminina, né, antecessora a isso tudo, onde tudo era junto e misturado, para trazer essa consciência. Então, para mim, faz muito sentido ela ser essa E guardiã. mais uma vez, né? Mais uma vez o patriarcado transforma ela no quê? Numa virgem pura, que não tem relação com outros homens, que não. Não, ela é uma mulher, ela é uma mulher que se preparou, que teve toda uma história, uma preparação, né? Mas ela era uma mulher humana, encarnada na Terra. Então, né, não me venham com conversinha de que ela era humana. E Cristo tinha que Exato. vir pelo ventre dela, depois de uma junção do feminino com o masculino. E era, enfim, tinha que ser uma coisa muito bem preparada para dar certo. Depois de muitas tentativas, deu certo. E o próximo experimento foi: será que este humano de 9 dimensões é capaz de gerar um outro ser humano? O que acontece? Quem é essa mulher que vai poder se relacionar com esse humano de 9 dimensões? E aí que é quando aparece Maria de Magdala, que também era sacerdotisa, que também se preparou, que também fez essa caminhada, né, em direção à A subida, integra, a liberação, né? integração dos chakras, de toda essa energia, aprendeu a lidar com essa força, né, com essa força Kundalini, essa potente força Kundalini, que passa pela coluna e chakras, etc., para poder se relacionar sexualmente com esse humano de 9 dimensões. Deu certo? Deu. Foi gerada a Sara.
que virou aí um outro ícone santa, ninguém sabe, né, de onde que apareceu Sara. E Sara é interessante, porque dentro das santas aí da religião católica, porque a maioria das santas na religião católica, todas se referem a Maria, todas se referem a Maria. É Conceição, é Aparecida, é das Dores, é Fátima, tudo é Maria, tudo é a mesma Maria. É a aparição da mesma Maria. Sara não. Sara não é relacionada a uma aparição de Maria. Tem nada a ver. Mas ninguém explica também de onde que apareceu. Não, ops, abafa, 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 não vamos falar sobre isso. E você sabe que assim, gente, ela é Santa Sara Kali. Kali significa negra, preta, preta, né? Então, é Santa Sara preta, Kali é preta. Então, existem muitas Nossas Senhoras que são pretas, né? Nossa Senhora Aparecida é preta, porque preto, Kali é escuro, escondido. Ela foi escondida. Quando Magdala, Maria de Magdala, Madalena, chega na França, ela é protegida e ela é escondida. E ela entrega a filha para os ciganos, que os ciganos são poeira do deserto. Os caras são, né? Eles são ótimos. O que fizeram com os ciganos? O que fizeram com os ciganos? O que Trouxeram. fazem até hoje com ciganos? O que fazem até hoje? Silvana, que faz dança cigana junto comigo, o que fazem com os ciganos? Tornam eles pessoas pejorativas. Então, achei muito Perseguem. interessante. Exatamente. Então, olha só, que interessante que a gente traz aqui, né, para o coração agora, essa energia de Mãe Maria, né? Porque ela, quando a gente fala sentindo a força do amor, é por meio deste lugar. E até a gente pode, inclusive, eu acredito que sim, a gente pode até utilizar de uma forma positiva, obviamente, a conexão, sim, com o Avatar Mãe Maria para pedir para que a gente vá para esse lugar. Então, se a gente tem trabalhado, né, nos nossos chakras, a energia de todas essas deusas, mulheres primordiais, todos esses arquétipos, então a gente pode fazer uma conexão meditativa, com oração, com intenção, para essa Mãe Maria, só que agora de uma forma diferente, porque a gente Sabe o que sabe me que a ocorreu agora? Eu não sei se tem um estudo nesse sentido, acabou de me ocorrer agora. Quando a gente morre, eu acho que isso é em todas as culturas. O morto põe a mão sobre o coração, né? Não, né? Acho que é em Olha, olha, todas, acho que é em todas olha, as culturas isso, não é? a gente pode pesquisar, mas né? Quando você é enterrado, sempre a mão no coração com uma É, rosinha, com alguma é, coisa, não é lá embaixo, é. né? Olha as múmias, né? Que é aqui. É verdade. Nossa, que legal. Fichas caem no meio da live. Gabi, por falar nisso, eu acho que tá bom, né? Mais do que isso, as pessoas vão lá, participam da vivência, vamos fazer a Constelarô e ver o que a Constelarô vai falar para a gente dessa vez. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente quis só contar um pouco, né, assim, o porquê que a gente acessa a frequência de Maria, para entender também essa energia crística, para entender que a gente está num momento de abertura agora, de abertura, de uma conexão muito profunda de ascensão planetária que a gente pode pedir para essa Ave Maria, né? Ave Eva Maria, né? Tipo, honrar a Eva, né? Tipo, não excluir mais, incluir ela, incluir o E Adão, a gente o olha para ele. filho, o filho, o masculino, iluminado, que veio Exatamente, trazer o amor. Porque agora o masculino está presente. Não é só exatamente. a Maria traz, permite a entrada desse masculino. Ela permite a entrada desse masculino. E outra, você falou uma coisa para finalizar aqui a nossa conversa, que isso pode ser uma pesquisa nossa e quem sabe a gente fale sobre isso, e o José, que ninguém olha para esse cara. Pois é. Já era um marceneirozinho qualquer, coitado. Padrasto, vamos dizer assim, que pena, né? O pai de coração, não, Não, ele era o pai mesmo, ele era o pai de Cristo. não, é o que falo, né? Ele é padrasto, ele é só o companheiro entende? Olha quantas negações. É muito sério tudo isso, galera. Assim, é muito sério. Então,
que a gente está a serviço dessa integração. Então, que vocês possam participar dessa jornada com a gente. Dia 1 de agosto a gente está aí de novo, fazendo a Jornada das Mulheres Primordiais com a frequência de Mãe Maria. E lá a gente vai trabalhar a meditação, a a gente vai constelar isso, abrir o coração. E obrigada a vocês que estão aí, obrigada, Silvaninha, por estar com a gente até o final. A Silvana é a energia 3 aqui que ancorou esse trem todinho, incrível. Alguém mais entrou que eu não sei quem é, mas a Silvana aqui. Eu não sei se sou eu mesma me vendo aqui no YouTube. Mas podia, a pessoa que entrou, que é a quarta pessoa, podia falar para nós quem é ela, né? Entrou uma quarta pessoa que eu não sei quem é. É a Maria. É a Maria, ou é o Cristo. É a Luciana, é a Luciana. Boa, Lu. Depois você assiste desde o começo, Lu. Bom. Então, Aí gente, olha. a gente faz o 4, né? Do 3 vai para o 4, que é o. Que a gente aprendeu chakra. como que faz juntos ao vivo aqui no YouTube, pessoal. Estreando! Uhul! Que Gabi, ótimo! então dá um recado final, como que faz para se inscrever, quem quiser, você vai deixar aqui descrito você pode deixar descrito no YouTube embaixo, né? Botar o link da inscrição. Gabriela Ries Terapias no Instagram e também no Divino Constelar, que é o da Nara. A gente tem lá nos nossos links da bio a inscrição para a nossa jornada. E se você está aí, aproveita, curta, compartilha, dá um joia, coloca o sininho, porque daí nosso YouTube entende, né? Que a gente tem que falar isso, gente. O YouTube entende que você está gostando, isso replica. E aí a gente replica para mais gente. Que bom. Então é isso, E pessoal. aí, depois você dá o toque. Quem vai fazer a vivência, né, das meninas que vão fazer a vivência, ó, vocês assistem a live primeiro, lição de casa. Porque nós não vamos repetir tudo de novo, não. Não, exatamente. Não, não perdeu, não vai fazer. Tô brincando. Porque nós vamos direto ao assunto. Na vivência, a gente vai direto ao assunto, porque a Constelarô não é assim, brinquedinho, não. É um tempo que a gente fica ali mergulhado nessas questões humanas profundas. Exatamente. Super aulão, a gente vai fazer mais vezes aqui, pessoal. Então, um super beijo para vocês, um beijo enorme e até a próxima. Tchau! Tchau, Tchau! au, au.